Grazi, você sonhava em trabalhar nessa área da beleza ou foi Não algo... queria de jeito nenhum. Não queria? Vai, conta pra gente da experiência. Você entrou no salão... Entrei no salão porque eu tinha 18 anos, tinha que trabalhar e era o que tinha. E Queria daí, ganhar como dinheiro. eu não tinha muita voz ativa, então era o que tinha que fazer e deu. Só que eu ficava pensando assim, gente, eu não quero fazer isso. Eu não quero atender uma cliente a cada 1 hora e, tipo, tem que lixar a unha, tem que tirar a cutícula, tem que esmaltar, tem que tirar a cutícula, tem que... Sabe? Essa rotina, assim, eu Não pensava queria. nisso, eu não queria de jeito nenhum. Apesar de gostar da área da beleza, eu não queria. Mas Ficou. Aí você ficou 2 anos e meio nesse salão. Nesse salão. E depois você saiu pra ir pra... para Porto Alegre. Porque daí eu já tinha aquele negócio de eu quero mais que isso, eu Tá. quero evoluir, eu quero trabalhar num salão maior. Daí eu fui para Porto Alegre morar com outra tia. Sempre minhas tias me dando apoio, assim. Eu imagino. E aí você trabalhou no salão em Porto Alegre? Trabalhei 6 anos em Porto Alegre no Caramba, mesmo você salão. dura, né, Grazi, nos lugares? Eu trabalhei em pouquíssimos salões até hoje. Porque Aham. pelo tempos que vocês estão falando. E outra, em salão é muito difícil uma pessoa durar todo esse tempo, né? Mas a gente tinha uma equipe bem boa, assim, nesse salão que a gente trabalhou em Porto Alegre. Inclusive, tem manicures que trabalham juntas até hoje. Mentira. E Grazi, saindo da onde você estava pra Porto Alegre, você perdeu todas as clientes. Não, porque como era uma cidade de veraneio, era perto de Porto Alegre. Entendi. Então, muitas faziam comigo lá. Então- Pouco, assim, mas faziam Entendi. E aí você ficou esse tempo atendendo em salão. em salão. E por que você saiu desse salão? Porque eu tive a Luísa. E daí o pai dela morava em Cidreira. Tá. Então era mais fácil, como ele tinha carteira assinada na época, era mais fácil eu ir, que é mais tranquilo, né, do que ele ir para Porto Alegre. E até para educar ela, para ela morar numa cidade menor, eu achei melhor. E aí você ficou sem trabalhar esse período? Não, com 1 mês eu comecei a atender, 2 meses eu acho dela. Eu comecei a atender a domicílio. Com 2 meses. Você ia na casa das clientes? E a bebê? Comigo, Junto? junto. E você ia como, Grazi? De ônibus, de carro, de carona, de... É uma cidade pequena. Então eu ia caminhando, eu ia de táxi. Quando ela estava um pouquinho maior, eu ia de bicicleta com ela na cadeirinha. Fiquei 1 ano e Caraca, meio Grazi. trabalhando a domicílio. E ela tinha 1 mês, você já começou? 2 meses. Caramba, Grazi. E aí depois você montou um espacinho pra você? Não. Daí fiquei acho que 1 mês, eu acho, nesse salão que foi o primeiro. Só que daí, como eu já tinha crescido um pouco e amadurecido profissionalmente, as coisas que eu aceitei antes, eu não aceitei mais. Então eu peguei esse aí, daí depois fiquei em um outro salão uns 3 meses também, que não batia com as coisas que eu queria pra mim. Tá. E daí eu fui trabalhar num salão que era maior lá em Cidreira, que eu fiquei quase 3 anos antes de vir pra Balneário.